Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas, confiança e esperança. Trabalho que se inicia do Alexandre Matos no Vasco da Gama, que coloca aí muita expectativa para o ano de 2024. A gente vai falar bastante aí sobre o trabalho do Alexandre Matos, que se iniciou nessa semana aí. Vamos mostrar para vocês o que já foi feito. O Alexandre Matos, que já fechou alguns contratos aí, algumas contratações. A gente vai falar aqui sobre algumas renovações de contrato de alguns jogadores que estão com vínculo se extinguindo agora em dezembro. E a gente vai falar sobre a situação de reforços. Hoje, alguns jogadores novos apareceram aí no mercado da bola. E a gente vai falar aqui sobre a reunião que o Alexandre Matos tem marcada aí com o Souza e com o Fernando para as próximas semanas. Vamos falar sobre essa situação do atleta Gustavo Scarpa, tá? E aparecendo outros nomes aí, como o caso do Michael. Isso mesmo, a gente vai falar muito aqui nessa edição. Peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal. Encarecidamente venha fazer parte da nossa família e vamos para o vídeo. Meus amigos, o seguinte: o Alexandre Matos iniciou o trabalho dele essa semana. Medidas aí preventivas para poder melhorar o futebol já foram adotadas. Uma reformulação completa no departamento de futebol de base e também profissional. Ele que trouxe aí dois profissionais, o Rodrigo Dias para a base e o Pelaito para ser uma espécie aí de assessor, coordenador do profissional. Teve competência aí para resgatar a credibilidade do Vasco da Gama aí no mercado, nas reuniões que foram feitas aí tanto com São Paulo quanto com Corinthians, no tocante de Léo Pelé e também de Lucas Piton. E as renovações aí de contrato do Maicon, que será atleta do Vasco da Gama por mais uma temporada, e a extensão de contrato aí do Ramon Dias. Então, para essa semana, bastante coisa aí foi feita aí. Perfeito? Bom, e sobre essa situação envolvendo renovação de contrato, pessoal, a situação aí dos 3 jogadores que o Vasco da Gama tem interesse para renovar, que é o Paulo Henrique, o Praxedes e o Ivan, estão complicados. Por quê? O Atlético Mineiro está fazendo um leilão ali na situação do Paulo Henrique. Paulo Henrique tem algumas propostas aí. O Galo ainda não fixou o valor de compra do atleta. Isto porque está naquela situação de quem chegar no escuro e der mais, leva o jogador. Paulo Henrique já falou ali em tom de despedida com a torcida do Vasco. A situação do Ivan, e o Vasco tem interesse que o Ivan permaneça, mas não deve ficar. O Ivan quer respirar novos ares. E a situação do Praxedes está complicada porque entraram clubes europeus aí na jogada. Embora seja um pedido aí do Ramon Dias, o Vasco não quer fazer o levantamento de toda a grana que o Red Bull Bragantino tem aí em mente em receber. O Red Bull Bragantino quer vender 100% do atleta e o Vasco queria comprar apenas 60%, 70% do jogador. Então tá naquelas conversações ali, situações que são difíceis. Vamos falar aqui sobre o Júnior Alonso. Júnior Alonso, que está aqui no Brasil, está no Rio Grande do Norte, passando aí as férias dele. E o seguinte,
mais uma vez vou explicar a situação do atleta Júnior Alonso. Não existe proposta de compra, tá, pelo atleta. O que existe é uma proposta por empréstimo. Esse jogador ele vale 8 milhões de euros, perfeito? O Vasco não tem dinheiro para poder pagar 8 milhões de euros num zagueiro. O que o Vasco fez foi uma proposta aí por empréstimo de 1 ano. O clube dele, o Krasnodar, pediu 1,5 milhão de dólares aí pelo empréstimo do jogador. O Vasco foi ali na casa de 1 milhão, 1 milhão e 200, e por enquanto não houve ali negócio ali. Mas é uma composição baixa que dá para o Vasco da Gama simplesmente ali fazer o contorno da situação. Só para esclarecer, é por empréstimo, certo? Não tem essa de 1,5 milhão para um jogador que vale 8 milhões aí por compra, certo? Só para esclarecer que tem gente passando informação errada para vocês. Bom, duas reuniões importantes aí na próxima semana no tocante aí referente a Souza, que já faz pré-temporada no Vasco da Gama. O Souza aí que está nos planos do Ramon Dias, por isso que está treinando aí em todos os dias de férias no CT Moacir Barbosa. Vai assinar um contrato com o Vasco da Gama de produtividade, tá? A mesma coisa é o Fernando. O Fernando está vindo para o Brasil, está voltando. O vínculo dele terminaria com o Sevilha no meio do ano que vem, só que se chegou a um acordo lá que o Fernando não joga mais com a camisa do Sevilha. Fernando antecipando essa chegada aqui ao Brasil para poder assinar aí com o Vasco da Gama. Na Espanha é dada como certa que a negociação está aí sacramentada. Hoje a gente teve novidades com relação à situação de novos jogadores aí. Gostaria de falar aqui sobre a situação do jogador Adson, tá? Meia que joga no Nantes da França. Surgiu a informação que o Vasco tentou um empréstimo desse atleta, jogador de 23 anos que está avaliado ali em 6 milhões de euros. O Adson que chegou no Nantes neste ano, em 2023, e tem contrato lá até 2028. Então seria uma proposta ali por empréstimo. E o seguinte, o Nantes seria o segundo clube aí da carreira do Adson, que é cria aí do Corinthians. É um jogador promissor que a princípio chegaria aqui para poder compor elenco, certo? Outra informação que a gente teve foi sobre o jogador Moisés, certo? O Vasco teria interesse aí também no empréstimo do atacante Moisés. O Moisés hoje que atua no futebol mexicano, no Cruz Azul, certo? O jogador tem 27 anos e jogou o último campeonato brasileiro ali pelo Fortaleza, até quando ele foi vendido lá pelo Cruz Azul por 4 milhões e meio de euros, certo? Eu particularmente não traria esse jogador. Esse jogador tem números aí ridículos, tanto como atleta aí do Fortaleza, como do Cruz Azul também. Desde a chegada dele no Cruz Azul, ele fez um gol. Acho que essa situação é mais cavada aí de jornalista e de empresário. Outra informação que surgiu hoje foi sobre a situação de Lucas Frazon, certo? O atleta zagueiro que tem o nome vinculado aí ao Vasco da Gama, que pertence ao Lokomotiv Moscou, atleta que tem 22 anos aí, atua pelo futebol russo, né, há alguns anos, tem contrato lá até 2026, está avaliado em 3 milhões e meio de euros, né? Ele teve uma passagem ali pelo São Paulo e também pelo Atlético Paranaense. Seria um jogador também ali para poder compor, certo? Só para poder compor elenco, perfeito? Então é essa situação aí, né? Muitas cavadas aí com relação à situação de alguns jogadores. Agora, sobre essa situação
envolvendo o Scarpa, eu quero passar uma coisa para vocês. A 777 não vai fazer investimento no Scarpa do jeito que ele está pedindo, não, porque o Vasco teria que desembolsar 4 milhões ali para poder pagar o negócio lá da multa dele, 4 milhões e meio de euros. Você multiplica por 5 aí para ver o valor que vai dar. E pior, o Scarpa pediu 2 milhões aí de reais por mês. Cara, é loucura. A 777 tá com a razão nessa. Não tem que fazer isso, porque pô, tem outros jogadores aí no mercado que podem chegar aqui e fazer a diferença. Cito aqui, por exemplo, o Terãs, um jogador aí que tá no mesmo nível do Scarpa, certo? O Everton Ribeiro, jogador aí do Flamengo, chegaria aqui de graça aqui, o Vasco poderia dar um salário alto para o Everton Ribeiro, e saiu a situação do Michael, né, que está saindo lá do Al Hilal, brigou lá com o Jorge Jesus, né, o nome dele sendo vinculado a muitos clubes aqui no Brasil, certo? Michael que passou pelo Goiás, passou pelo Flamengo, certo? Que tem ali, porra, a possibilidade de chegar aqui para ganhar menos de 2 milhões de reais. Perfeito, pessoal? Então vamos aguardar essa situação. Já tem jogador fechado, tá? Não foi anunciado ainda, foi o que o Zé Comé falou ontem. Tem um caminhão de cereja, já tem jogador aí fechado. Só que essa avaliação tem que passar pelos Estados Unidos, por Miami, para 777 bater o martelo. Por isso que o Matos não anunciou ainda alguns atletas aí, como é o caso do Alisson aí do São Paulo, que o Vasco teria feito uma proposta aí de 13 milhões de reais. Perfeito, meus amigos? Agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!